28 de abril de 1991. Estádio das Antas. O Futebol Clube do Porto recebe o Benfica em jogo a contar para a 34ª jornada do campeonato. Para os azuis e brancos, é o jogo do tudo ou nada. O Futebol Clube do Porto tenta tudo por tudo nos bastidores para vencer o jogo. O balneário do Benfica cheira intensa e inexplicavelmente a bagaço. É impossível a comitiva encarnada ocupá-lo. Numa partida decisiva para a atribuição do campeonato, os jogadores encarnados são obrigados a equiparem-se no túnel que dá acesso ao relvado. Desde a chegada de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto, que a histórica rivalidade entre os dois emblemas se transformou. O Benfica deixou de ser apenas um rival, tornou-se numa autêntica obsessão para os dirigentes azuis e brancos. Numa guerra muitas vezes desigual, o Benfica soube honrar a sua tradição de tolerância e desportivismo. O maior clube do mundo continuou a aumentar a sua glória, não à custa de polémicas e jogadas de bastidores, mas com vitórias e novos títulos. No verão de 1980, quando se preparava já o campeonato de 1980-81, estala uma guerra no Futebol Clube do Porto que tem como principais protagonistas o presidente Américo de Sá e o até então chefe do departamento de futebol, Jorge Nuno Pinto da Costa. Na sequência da demissão de Pinto da Costa, o treinador José Maria Pedroto e mais 15 jogadores abandonam o clube. Os futebolistas dissidentes emitem um comunicado de solidariedade em relação ao ex-chefe do futebol azul e branco, com a repetição das palavras honra, devoção, honestidade e grandeza. O Futebol Clube do Porto perde o campeonato para o Benfica e a contestação ao presidente Américo de Sá aumenta. A 17 de abril de 1982, Jorge Nuno Pinto da Costa candidata-se em lista única e vence as eleições para a presidência do clube. O 33º presidente do Futebol Clube do Porto inicia então uma longa carreira à frente dos destinos do clube, marcada pela radicalização do discurso e pela degradação das relações com o Benfica. Um dos mais importantes objetivos da sua presidência será o de tomar a todo o custo e por todos os meios o Futebol Clube do Porto num clube melhor e maior do que o Sport Lisboa e Benfica. Até 1982, portanto, entre 80, 81 e 81, 82, nesses 2 anos, foram 2 anos em que o Futebol Clube do Porto não teve o Pinto da Costa nem o Pedroto como funcionários, porque saíram os dois em 80, até 80, até 79, 80, o Pedroto era o treinador, o Pinto da Costa era o chefe de departamento de futebol. Em 80 não ganharam o campeonato nem a taça, o campeonato foi perdido para o Sporting, a taça foi perdida para o Benfica e eles acabaram por ser postos na rua e só voltariam mais tarde em 82, quando o Pinto da Costa se candidatou a presidente do Futebol Clube do Porto e ganhou. O Américo de Sá só deixou de ser presidente em 1982, em abril, quando o Pinto da Costa ganhou as eleições. E com um bom mentor que era o José Maria Pedroto, era realmente um estratega bastante inteligente, um homem que sabia, enfim, ferir as suscetibilidades. Para a parte de que era um excelente técnico, com o qual eu tive realmente a oportunidade de trabalhar também. E quem faz essa rivalidade maior é exatamente o Pedroto, através das entrevistas nos jornais e na televisão, mas mais nos jornais. Nessa altura era mais a imprensa escrita que funcionava, faz com que se comece agentes do Norte a tentar lutar com agentes do Sul, neste caso o Porto com o Benfica. Esta rivalidade exacerbada a este ponto tem um marco. Começa com a chegada de Pinto da Costa ao lugar de presidente do Porto. E isso aí faz com que uma rivalidade saudável se transforme a pouco e pouco numa rivalidade que é tudo menos saudável. E ao longo desses últimos 30 anos o Porto já ganhou muitas vezes de forma limpa, com mérito, mas tem ganho imensas vezes de forma muito pouco limpa. Lembro-me de um 3-3 nas Antas. As palavras do Isaías depois desse jogo são claras. Quer dizer, é impossível ganhar ali, era impossível. Lembro-me de um jogo para a Supertaça em que o Amaral
marca um golo de meio campo e o Donato Ramos anula o golo porque considera que está fora de jogo, inenarrável, ninguém ainda hoje consegue ver fora de jogo algum, nem ilegalidade alguma, mas o Donato Ramos ainda hoje pode explicar porque é que anulou aquele golo. Certamente que vai explicá-lo muito bem, se quiser. Pinto da Costa gosta de ganhar ao Benfica, nem que seja a feijões. Sacrifica tudo, até a contração de jogadores com pouca qualidade, só para dizer que ganhou, para alimentar o ego. E penso que, efetivamente, é um grande dirigente do Futebol Clube do Porto, extraordinário dirigente do Futebol Clube do Porto, mas se calhar para o futebol português não tenha sido tão bom como isso. A história do Sport Lisboa e Benfica cruza-se com a do Futebol Clube do Porto ao longo da epopeia do futebol em Portugal. A sua rivalidade é centenária. Uma rivalidade que sai do relevado e vai muito para além do meramente desportivo. Uma rivalidade que há mais de 100 anos contamina duas cidades, Lisboa e Porto, e apaixona um país inteiro. Foi no longínquo ano de 1912 que se disputou o primeiro jogo de futebol entre uma equipa do Benfica e do Porto. Nesse tempo inicial do futebol português, era hábito uma equipa ser convidada para jogar contra um clube rival. E o Futebol Clube do Porto convidou o campeão de Lisboa para 2 partidas na cidade invicta. Os azuis e brancos pagaram as despesas da viagem, tendo para o efeito conseguido junto dos caminhos de ferro um desconto de 50% nos 24 bilhetes de ida e volta dos jogadores e dirigentes do clube encarnado. Mesmo assim, o Benfica ficou praticamente sem dinheiro nos seus cofres, porque lhe coube pagar as despesas de hotel e alimentação no valor de 17 escudos, cerca de 8 cêntimos. Do bolso dos encarnados, saiu igualmente a despesa dos jantares desportivamente oferecidos a 2 diretores do Futebol Clube do Porto, no valor de 6 escudos, cerca de 3 cêntimos. A 28 de abril de 1912, no campo da Rua da Rainha, realizaram-se os tão aguardados jogos entre o Benfica e o Porto. De manhã jogaram as segundas categorias, tendo o encontro terminado com a vitória dos encarnados por 2-1. À tarde, perante uma multidão entusiasta, jogaram as equipas principais. O resultado foi arrasador. O Benfica venceu por 8-2. Mantendo uma tradição que fez história no futebol português, o Benfica jogou só com jogadores portugueses. O Futebol Clube do Porto apresentou 3 ingleses, vindos da célebre equipa do Oporto Cricket. Apesar da forte rivalidade desportiva que já então existia, este jogo histórico do futebol português ficou marcado por um espírito de grande cordialidade entre os 2 clubes. A contrastar com este clima de saudável rivalidade está a era Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto. De forma hábil, mas sem qualquer respeito pela verdade desportiva, o presidente azul e branco criou toda uma teia de argumentos destinados a exacerbar a rivalidade Porto-Lisboa, Norte-Sul. Se o Benfica sempre se afirmou como um clube popular, cosmopolita e nacional, o Futebol Clube do Porto sempre se apresentou como o principal representante da cidade e da região a que pertence. Ao longo da sua história, por vezes de forma mais vincada do que outras, os dirigentes do Futebol Clube do Porto misturaram a identidade local com a paixão pelo futebol. Pinto da Costa tem sido a expressão máxima desta manipulação. Ao longo da sua presidência, tem utilizado um discurso em que o Futebol Clube do Porto, ora é o grande injustiçado do poder lisboeta, ora é o grande vingador do Norte contra o Sul. As vitórias são assumidas como resultado da afirmação e da autovalorização não só do clube, mas da região. As derrotas são sentidas como a comprovação da injustiça e a discriminação regionalista. As derrotas são quase sempre associadas às más decisões dos árbitros ou à manipulação dos resultados por parte dos adversários. Em julho de 2011, o presidente dos Dragões voltou a utilizar este tipo de argumentos ao defender que falta um grande partido político do Norte para combater o centralismo de Lisboa. Ao contrário, o Sport Lisboa e Benfica sempre se afirmou como um clube verdadeiramente nacional. A paixão com que foi fundado e o prestígio que desde cedo conquistou fizeram dele um clube à escala nacional, com uma forte implantação em todas as regiões do país. Apesar de a grande rivalidade histórica que o adepto do Benfica sente ainda é pelo vizinho, pelo Sporting, e o Sporting pelo Benfica, a verdade é que o crescimento do Porto, a partir dos anos 70, alicerçada numa estratégia de combate ao poder centralista, inventando ou muitas vezes aproveitando uma realidade de duelo Porto-Lisboa, Norte-Sul, em termos de privilégios e em termos de centros de poder ou de centralismo de poder, o Porto criou, dentro da sua ideologia, da sua forma de ser, uma transformação de mentalidades
que se refletiu na correlação de forças? Eu penso que o Porto, infelizmente para o próprio clube, tem tido dirigentes que enclausuraram a instituição Futebol Clube do Porto numa malha regionalista que eu compreendo, porque acho que de facto é um grande orgulho para o norte do país ter uma equipa com a qualidade tremenda que o Porto demonstrou nas últimas décadas, mas por outro lado isso faz com que o Futebol Clube do Porto não alcance a dimensão nacional que o próprio clube merecia. Ele começa com esse regionalismo bacoco, essas teorias bacocas que ele tem, que só ele é que tem, porque é evidente que isto é um país muito pequeno. O que é certo é que ele exacerbou esses ânimos do regionalismo, aproveitou o facto de ser dirigente do futebol. Isso começou ainda, ele era chefe de departamento de futebol. Aliás, isso essas teorias são teorias do Peroto. Essa colagem que o Pinto da Costa faz ao norte, eu acho que é bufa, que não funciona. Sinceramente, eu considero que o norte, as pessoas do Minho, de Trás-os-Montes, do norte de Portugal, não se revêem neste tipo de mensagem. Eu, nessa matéria, estou um bocado ao contrário da lógica, não é? Porque eu, sendo nortenho, sou benfiquista. E sinceramente, nos jogos do Benfica-Porto nunca tenho esse registro de pensamento de rivalidade regional no sentido territorial. Não, assim, clubisticamente, dois clubes, naturalmente, que têm a sua localização em situações distintas, mas não vejo de forma nenhuma, nunca senti isso, nunca tive esse estado de alma. Em 28 de fevereiro de 1904, nascia o primeiro clube de futebol assente numa base popular em Portugal, o Benfica. Nascido sob a designação Sport Lisboa, esta sempre foi a data em que se comemorou o seu aniversário. O caráter popular do Sport Lisboa e Benfica marcaria toda a sua existência, transformando-se na sua imagem de marca, na sua identidade própria. A data de fundação do Benfica tem sido um dos motivos de contestação por parte do Futebol Clube do Porto de Pinto da Costa, uma vez que se trata do mais antigo de entre os três grandes clubes portugueses. Faz parte da história do futebol português que a 1 de julho de 1906 nasceu o Sporting e a 2 de agosto do mesmo ano era fundado o Futebol Clube do Porto. Durante cerca de 80 anos, sempre se comemorou o aniversário do Futebol Clube do Porto, tendo como ponto de partida o ano de 1906. Foi então que o presidente Pinto da Costa resolveu de um ano para o outro antecipar em 13 anos a fundação do Clube do Dragão. A base é uma notícia publicada num jornal lisboeta onde se lê que a 28 de setembro de 1893 foi fundado no Porto um clube denominado Futebol Clube do Porto. Acontece que este clube, fundado por António Nicolau de Almeida, um comerciante ligado à exportação de vinho do Porto, desapareceu ao fim de muito pouco tempo. E em 1906, por iniciativa do José Monteiro da Costa, foi então fundado o atual Futebol Clube do Porto. Este foi o primeiro presidente e guarda-redes do clube. Entre 1893 e 1906, passaram-se uma dúzia de anos sem que existisse qualquer atividade clubística. Durante 80 anos, o Futebol Clube do Porto festejou a data de 1906 e a figura de Monteiro da Costa como as suas referências fundadoras, até que a presidência de Pinto da Costa tratou de transferir a sua fundação para o primeiro Futebol Clube do Porto, de forma a querer ultrapassar em antiguidade o rival de Lisboa, fundado em 1904. De repente, graças ao invejoso capricho de um dirigente, a tradição e história do Futebol Clube do Porto mudaram graças a uma única notícia publicada por acaso num jornal de Lisboa. É evidente que o Futebol Clube do Porto foi fundado em 2 de agosto de 1906. Foi assim que ocorreu, o acontecimento histórico está documentado. O Futebol Clube do Porto até foi dos poucos clubes, e entre os grandes, talvez o único clube dos grandes clubes portugueses, os 10 ou 12 ou 15 clubes portugueses, foi aquele que tinha e tem a história melhor documentada, se bem que agora a história esteja escondida, a história real do Futebol Clube do Porto, que vigorou até 1987. 87, 88 foi quando o Pinto da Costa decidiu mudar a história do clube e fazer tábua rasa de todo o passado da coletividade
todo aquilo, as comemorações. Ele próprio chegou a comemorar os aniversários a 2 de agosto, depois alterou. Houve um ano em que já não comemorou a 2 de agosto, decidiu que o clube era mais antigo, 13 anos, mas é uma falsidade, porque não existiu nenhum clube nenhum clube chamado Futebol Clube do Porto antes de 2 de agosto de 1906. Até à entrada de Pinto da Costa para presidente do clube, as relações institucionais entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica decorriam dentro da normalidade desportiva. Tinham conhecido períodos conturbados decorrentes da natural paixão clubística que era apanágio dos dois emblemas. Havia então uma intensa rivalidade desportiva entre os dois clubes que se exprimia quase única e exclusivamente dentro das 4 linhas. Um exemplo desta saudável rivalidade foi o convite endereçado ao Sport Lisboa e Benfica para participar como convidado de honra na inauguração do Estádio das Antas, a 28 de maio de 1952. Em retribuição do convite, o Benfica ofereceu ao clube azul e branco um troféu de grande valor, com cerca de 18 quilos de prata. Mesmo em dias de festa, a rivalidade entre as duas equipas não foi esquecida. Os encarnados foram os primeiros a marcar um golo no novo estádio do Futebol Clube do Porto. A honra coube ao avançado Arsénio. O resultado final saldou-se por uma expressiva vitória do Glorioso por 8-2, para grande frustração dos adeptos portistas. 2 anos depois, o Benfica comemorava o seu 50º. O ponto alto da festa foi a inauguração do Estádio da Luz, a 1 de dezembro de 1954. A direção encarnada, presidida por Joaquim Ferreira Bugalho, retribuiu o convite dos portistas 2 anos antes e convidou o Futebol Clube do Porto para a inauguração do estádio. O rival lisboeta, o Sporting, também não foi esquecido, e a sua equipa de futebol desfilou no relevado nas cerimónias que antecederam a realização do tão esperado jogo entre encarnados e azuis e brancos. Os cerca de 40 mil benfiquistas que assistiram ao jogo viram o Futebol Clube do Porto vingar a derrota sofrida nas Antas em 1952. Uma vingança que teve a ajuda involuntária do defesa encarnado Jacinto, que introduziu a bola na sua própria baliza, colocando o marcador em 1-0 para o Porto. O célebre avançado benfiquista Palmeiro marcaria o primeiro gol dos encarnados no seu novo estádio. O resultado final deu a vitória aos portistas por 3-1. A par da profunda rivalidade, ficou para a história um clima de saudável festa nas duas inaugurações. O clima de boa relação institucional que se vivia então entre Benfica e Porto não impediu que os adeptos das duas equipas perpetuassem a rivalidade na avaliação que faziam dos seus respectivos estádios de futebol. O Benfica foi convidado para a inauguração e foi um jogo que correu muito bem ao Benfica e muito mal ao Futebol Clube do Porto. Foi mais uma goleada. O Benfica ganha com um resultado fantástico, um dos melhores resultados dos confrontos Benfica-Futebol Clube do Porto. O Porto fez uma taça especial, toda em prata, com um peso incrível, que era preciso 5 ou 6 pessoas para pegar na taça, e o mal do Benfica foi trazer um peso tão grande para Lisboa, que aquilo ainda pesava, e havia uma série de jogadores que não queriam pegar na taça, porque a taça pesava muito. Então os particulares é que pegavam na taça. Fomos lá à inauguração das Antas e ganhámos 8-2. Só o Arsénio, à parte dele, meteu não sei que 3 ou 4 gols ou não sei o quê. Pinto da Costa naquela altura tinha 16 anos, lembra-se, era um miúdo, foi com o pai, e lembra-se da festa, houve uma festa antes do jogo, os jogadores parecem que beberam um bocadinho a mais, não sei, é o que conta, não é? É o que contam daquela altura. Já foram há tantos anos, foi em 52. Foi um dia de grande alegria para o universo benfiquista. Tínhamos jogado na inauguração do Estádio das Antas e ganhámos por 8-2. Portanto, já tínhamos tido esse feito. É evidente que o Benfica ficou honrado com o convite que o Futebol Clube do Porto fez para ir inaugurar o estádio e, portanto, inaugurando 2 anos e meio depois o seu estádio. Portanto, o estádio do Benfica foi inaugurado a 1 de dezembro de 1954. Portanto, 2 anos e meio depois da inauguração do estádio do Futebol Clube do Porto. É evidente que o Benfica retribuiu e convidou o Futebol Clube do Porto para inaugurar o novo estádio do Benfica. Os estádios de futebol do Benfica e do Porto foram palcos privilegiados onde sempre se projetou a rivalidade entre os dois clubes. Símbolos de prestígio e de orgulho, os estádios foram e ainda são uma das formas mais mediáticas de comparar o poderio dos respectivos emblemas. Ao longo da sua história, o Futebol Clube do Porto conheceu 4 estádios de futebol: Estádio da Rainha, da Constituição, das Antas e do Dragão.
Inaugurado em 1952, o Estádio das Antas era então o maior estádio de um clube em Portugal. A sua data de inauguração foi simbolicamente decidida pelo governo de António Salazar, para coincidir com o aniversário da Revolução de 28 de maio de 1926. Com capacidade inicial para 44 mil espectadores, distribuídos por 3 bancadas, o estádio do Futebol Clube do Porto foi sofrendo ao longo da sua vida toda uma série de remodelações que elevaram a sua capacidade máxima para 95 mil espectadores. À exceção dos jogos da seleção portuguesa e do jogo de abertura do Europeu de 2004, o estádio do Futebol Clube do Porto permaneceu sempre um estádio ligado quase única e exclusivamente à vida do clube. Tal não aconteceu com o estádio do Sport Lisboa e Benfica. Inaugurado a 1 de dezembro de 1954, o Estádio da Luz ficará para sempre como um dos maiores feitos da história benfiquista. Após várias décadas sem estádio próprio e em que conheceu 6 campos de futebol diferentes, o Benfica tinha finalmente um palco à imagem da sua dimensão. O Estádio da Luz foi o culminar de um esforço gigantesco que envolveu o país e as suas colónias. Ficará para sempre na memória do clube a imagem de milhares de pessoas que pagaram 10 escudos, cerca de 5 cêntimos, por cada enxadada a quando dos trabalhos de terraplanagem do local onde seria construído o novo estádio. Ao contrário do que sucedeu com o rival Futebol Clube do Porto, o Benfica recusou-se a inaugurar o seu novo estádio na data simbólica do regime salazarista, o 28 de maio. Resistindo a todo o tipo de pressões, a direção do clube encarnado marcou a sua festa de inauguração para o dia 1 de dezembro, feriado que comemora a restauração da independência sem qualquer ligação ao antigo regime. Inaugurado com 2 anéis e sem iluminação, o Estádio da Luz não deixou de acompanhar o crescimento desportivo do clube. Em 1958, chegaram as torres de iluminação. Em 1985, completou-se o fecho do 3º anel, que permitiu aumentar a sua lotação para 120 mil pessoas. Ficarão para sempre na história do clube as tardes e noites mágicas em que o inferno do 3º anel vibrou com as vitórias da equipa do Benfica. Foi o maior estádio de Portugal, da Europa e o 3º maior do mundo. Este autêntico campo de sonhos ultrapassou os limites clubísticos e foi o palco de grandes finais do futebol europeu e mundial. Em 1991, a final do Mundial de Sub-20, a segunda mão da final da Taça UEFA em 1983, a final da Taça das Taças, em 1992 entre o Werder Bremen e o Mónaco, a final do Campeonato da Europa, de 2004. Foi, aliás, a realização deste Campeonato da Europa que serviu de pretexto para que Benfica e Porto construíssem novos estádios. Na cidade invicta, nasceu o Estádio do Dragão, com uma capacidade para 50.399 espectadores. Em Lisboa, ergueu-se a nova Catedral da Luz, com 65 mil lugares. Na tradição do clube, o novo Ninho da Águia continua a ser o maior estádio de Portugal e um dos maiores do mundo. A rivalidade Porto-Benfica teve igualmente expressão nos jogadores que, ao longo dos anos, vestiram e honraram as camisolas dos dois clubes. O Sport Lisboa e Benfica foi, na sua origem, fundado com o objetivo de ser formado apenas com jogadores portugueses. O objetivo era o de quebrar a hegemonia das equipas formadas por jogadores ingleses que, no princípio do século, dominavam o futebol português. Naquele tempo, era quase impossível vencer os ingleses. Em 1907, o grupo Sport Lisboa, formado exclusivamente por jogadores portugueses, desafiou o Carcavelos para um jogo. Naquele tempo, o Carcavelos era a equipa mais poderosa do futebol nacional. Era formada por trabalhadores ingleses que estavam a montar o cabo submarino transcontinental que ligaria Portugal a todos os cantos do mundo. A 2 de fevereiro desse mesmo ano, num jogo muito aguardado, o Sport Lisboa defrontou e venceu os ingleses do Carcavelos. Foi um feito histórico que atraiu multidões. Félix Bermúdez, um dos fundadores do clube português, ao analisar os efeitos desta vitória sobre os ingleses, disse: "O Sport Lisboa já não é só um clube de futebol, é um clube glorioso." Foi esta glória que fez dos Encarnados um clube com a tradição de utilizar só jogadores portugueses até finais dos anos 70. Ao contrário do que aconteceu no Benfica, desde os primórdios da história do Futebol Clube do Porto, que os jogadores estrangeiros desempenharam um papel crucial. Recordamos que, a quando da primeira visita a Lisboa, em março de 1912, para defrontar o CIF, o clube azul e branco utilizou 5 jogadores ingleses. Dos anos 50 aos 70, o Benfica escreve algumas das suas mais brilhantes páginas de glória e fixa-se na galáxia das melhores equipas do mundo, jogando apenas com os jogadores portugueses, oriundos do continente ou das ex-colónias. Seria longa demais a lista completa.
Ainda assim, salientamos nomes como os de Julinho, Rogério Pipi, Costa Pereira, Coluna, Simões, Torres, Santana, José Augusto, José Águas, Germano, Espírito Santo, Cavem, Ângelo, Humberto Coelho, Tony, Nené, entre muitos e muitos outros. O Benfica tem um código genético caracterizado por três elementos. A sua Portugalidade é um clube português, porque só desde sempre que teve jogadores portugueses, ao contrário de outros clubes, nomeadamente do Sporting, nomeadamente do Futebol Clube Porto, entre outros, já aceitavam muitos jogadores ingleses, jogadores de outras nacionalidades, e o Sport Lisboa, mais tarde o Sport Benfica, sempre teve a questão, era imperativo apenas se contar com jogadores portugueses. E isso faz desde logo com que o clube ganhasse o carinho dos portugueses logo desde muito cedo, porque era um clube exclusivamente português, aquele que se batia com o clube mais forte, que era o Carcavelos. Era imprevisto, se bem que soubesse que o Sport Lisboa tinha um bom grupo de futebolistas, mas essa vitória foi espetacular. Na época foi muito vivida entre os poucos futebolistas que existiam em Lisboa e os poucos adeptos, mas surgiu logo a ideia, pensa-se que por Félix Bermudes, que começou a chamar ao Sport Lisboa o gloriosíssimo que venceu os invencíveis. Alguém terá exclamado que é uma equipa gloriosa, ou glorioso. Houve esse subtítulo, acho que num jornal, e o glorioso. E daí para a frente ficou sempre o glorioso. É verdade que o Benfica se caracterizou durante muitos anos por só ter ao seu serviço jogadores portugueses. Evidentemente, contamos aqui entre os portugueses com jogadores oriundos das antigas colónias, mas que eram Portugal na altura. Desde logo o enormíssimo Eusébio, Mário Coluna, enfim, Costa Pereira, José Águas, muitos outros, não é? O Santana, o Joaquim Santana, enfim, muitos outros. Mas sempre jogadores portugueses. Era só jogadores portugueses. O Benfica ia buscar jogadores aonde? Ia buscar nas colónias, que é Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, Angola, etc, etc. O Benfica, ao contrário do Futebol Clube do Porto, pertence a uma elite de clubes com heróis. O Real Madrid teve Di Stéfano, o Manchester, Sir Bobby Charlton, o Barcelona teve Luís Soares, o Santos teve Pelé, mas o Benfica teve Eusébio, um jovem humilde e talentoso que em 1966 chorou ao ser afastado da final do Campeonato do Mundo, e as suas lágrimas deram a volta ao mundo, emocionando milhões de pessoas. Na lista dos jogadores que prestigiaram a camisola da Águia, cabe um lugar especial a Eusébio da Silva Ferreira, o melhor jogador português de sempre, eleito pela UEFA como um dos 10 melhores jogadores de todos os tempos, ao lado de nomes como Pelé, Di Stéfano, Puskás, Bobby Charlton, Beckenbauer, Cruyff e Platini. Por 11 vezes foi campeão nacional, por 5 vezes conquistou a Taça de Portugal, 7 vezes bola de prata, 2 vezes bota de ouro e 1 vez bola de ouro. Ao contrário do Futebol Clube do Porto, o Benfica tem um jogador que transcendeu em muito o âmbito do futebol. Um jogador que se tornou num símbolo nacional. Não só coloriu o país de vermelho, como colocou para sempre Portugal no mapa do mundo. Eusébio é um símbolo do Benfica. É um águia do Benfica. É um apaixonado do Benfica. Eusébio é tão Benfica aqui como é Benfica em Moçambique, na terra que nasceu. Foi o jogador que mais transportou a bandeira do Benfica e de Portugal para fora do país. Um jogador que tem uma história muito bonita no clube e na seleção nacional e portanto, através de Eusébio nós conseguimos divulgar o clube em muitos países, no mundo inteiro. Do Eusébio é bola de ouro, não é? Portanto, em 65, atribuída pela France Football, a primeira vez que um português a vence, é nomeado 11 vezes para a bola de ouro. Para que é impressionante. Se o Eusébio não tem vindo para o Benfica, se o Eusébio não tivesse lá, a história futebolística do Benfica não era a mesma, como é evidente. O Eusébio marca uma viragem profunda na instituição Benfica e no desporto no nosso país. É um símbolo, porque foi um jogador que tinha uma capacidade anormal, no bom sentido, de desempenhar a sua função e através dele e com ele e depois dele
as pessoas conseguiram realmente perceber e olhar para o Benfica enquanto clube. Veja-se o prestígio de Eusébio, que sendo um jogador genial e um ser humano de eleição, e, portanto não é consensual até mesmo para todos os desportistas de todos os clubes que o Eusébio é de facto um homem do desporto, é um corpo, é um atleta, um indivíduo, uma saúde enorme, e veja-se que o Eusébio era a nossa figura mais importante, não era o Egas Muniz, não eram os grandes escritores, não eram os grandes artistas, a Amália, o caso da Amália Rodrigues, com o Fado. E onde quer que a gente vá, todos os cantos do mundo, desde o miúdo de 2 anos ao graúdo de 80, toda a gente conhece o Eusébio. O Eusébio pode ir disfarçado, bigode, com cabeleira, que toda a gente conhece o Eusébio. A chegada de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto e a sua ânsia de tudo fazer para ultrapassar e prejudicar o Benfica reflete-se igualmente na forma como o Clube das Antas começou a encarar os jogadores encarnados. O presidente dos Azuis e Brancos iniciou uma política sistemática de perseguição aos atletas encarnados, muitas vezes apenas com objetivos de vingança. Muitos foram os casos que, ao longo dos últimos anos, alimentaram as capas da imprensa desportiva. A título de exemplo, salientamos alguns dos mais mediáticos. No verão de 1988, sem qualquer aviso prévio, o Futebol Clube do Porto contrata os benfiquistas Rui Águas e Dito. No caso do avançado encarnado, para além da mais-valia do jogador, estava também em causa o valor simbólico. Rui Águas era filho de um símbolo vivo do glorioso. Pinto da Costa não olha a meios e oferece ao número 9 dos encarnados um salário 11 vezes superior ao que o Benfica lhe pagava. À entrada para a época de 1994-95, é a vez dos russos Yuran e Kulkov serem tentados por uma proposta do Futebol Clube do Porto. O avançado e o médio, figuras mediáticas da equipa encarnada, rumam ao Porto apenas para alimentar a fome que Pinto da Costa tinha de conseguir jogadores que tivessem jogado no maior clube do mundo. Em 2008, e mais uma vez na ânsia de desviar um jogador do Benfica, o Futebol Clube do Porto pagou por Cristian Rodrigues 7 milhões de euros, por 70% do passe, e ofereceu-lhe um salário principesco que rondou os 135 mil euros. Mas a ânsia de roubar jogadores ao Benfica não se limitava aos atletas que já jogavam no clube. O Porto de Pinto da Costa passou igualmente a atacar os potenciais reforços do clube encarnado. No verão de 1996, sabendo do interesse do Benfica pelo brasileiro Mário Jardel, o presidente do Porto não hesitou em pagar 750 mil contos, mais de 3 milhões e meio de euros, para o afastar do Clube da Luz. Seguindo a mesma política e num passado mais recente, o Futebol Clube do Porto tentou desviar Javier Balboa, Carlos Martins e Pablo Aimar, jogadores que acabaram por assinar pelo Clube da Luz. Mais recentemente, esta mesma política de terra queimada face ao Benfica teve como alvos o argentino Falcão e o uruguaio Álvaro Pereira. No verão de 2011, a imprensa desportiva alertou para a tentativa dos Azuis e Brancos de atacar Sálvio, jogador emprestado ao Benfica pelo Atlético de Madrid e que se destacou no flanco direito do ataque encarnado na época de 2010-2011. A história do Porto tentar buscar jogadores ao Benfica tem duas vertentes. Um é um motivo, digamos que sentimental, é a questão do Benfica perder para o Porto os jogadores. Portanto, isso afeta sempre a massa associativa, porque há aquela ideia que o Benfica, ser o maior clube português, tem que ter capacidade para enfrentar o Futebol Clube do Porto e não pode perder jogadores importantes, realmente jogadores importantes para o Porto. E depois há aqui um outro aspecto, que é provar que os jogadores que no Benfica, portanto, o mesmo jogador joga muito mais no Porto, é muito melhor no Porto do que quando estava no Benfica. Um fulano como eu, que é benfiquista, de uma família benfiquista, de repente jogar um rival é uma coisa que choca. E choca tanto que, passado 20 anos, as pessoas ainda, quando me abordam, a grande maioria das pessoas tem 3, 4 assuntos que falam comigo. Este é obrigatório, golos que eu marquei mais importantes, lesão que tive mais grave, invariavelmente alguém que fala comigo, benfiquista, mais que 3 minutos, fala nesses 3 assuntos. E eu compreendo perfeitamente
perfeitamente a mágoa das pessoas. Na altura, o Rui quebrou um pouco assim, né? Essa transação, um pouco o protocolo do que era uma transferência de rival para rival, né? Ele foi para o Porto e depois volta para a Luz. Então, metade da massa associativa queria, mas outra metade não queria, aquela coisa de paixão. Quando você mexe com paixão, tem que ser sempre tranquilo. Porque paixão é complicado quando mexe o coração com os outros. O Rui Águas e outro jogador que saiu naquela altura, o Dito, saíram os dois. Assim, não caiu nada bem, sabe? Porque eu lembro que naquela altura eu era além de tinha sido dirigente académico e, portanto, estava indo no caso e tinha a minha sala como dirigente académico. E eu lembro perfeitamente, enfim, o Rui Águas e o Dito, que me perdoem hoje em dia, que isso está ultrapassado, mas eu na altura eu tapei-os. Eu tinha uma fotografia da equipa do Benfica na altura na parede e eu tapei-os lá, pus um bocadinho de adesivo, porque não mereciam estar, de facto, naquela fotografia. Na altura deixou-me ver, e o Rui Águas ainda por cima, para mais sendo filho de quem é. O Benfica tinha ido buscar o Ademir ao Guimarães, o Porto estava interessado no Ademir. Entretanto, como uma medida de retaliação, vieram buscar o Dito e o Rui Águas. O Rui Águas era um símbolo da casa, a família Águas, uma família benfiquista, uma das mais ilustres famílias benfiquistas. O Dito tinha vindo de Braga para o Benfica e já estava há muitos anos também no Benfica. E, não sendo da casa, era quase da casa, digamos assim. Ainda antes de eu assinar com o Foco do Porto, alguém do Benfica mandatado, digamos, por o falecido Jorge Brito, chega com uma proposta exatamente igual à do Futebol Clube do Porto, só que como eu, e como sempre fiz na minha carreira, porque tenho outros exemplos desses, nem sequer tinha assinado nada com o Futebol Clube do Porto quando chega essa proposta, já tinha dado a minha palavra ao presidente Pinto da Costa e já não voltei atrás, mas a proposta é exatamente a mesma, que foi pena não ter sido 8 ou 10 dias antes. Quando o Juran e o Kulkov vão para o Porto, eu não me senti particularmente afetado, porque nem o Juran nem o Kulkov eram exatamente grandes símbolos do Benfica, eram mais símbolos de algumas discotecas de Lisboa do que do Benfica. Quanto ao que o Juran fez, eu acho que o Carlos Moser explicou muito bem como é que se marca um gol quando a bola lhe acerta nos pés. Foi a expressão que o Moser utilizou, foi que em um cruzamento a bola acertou nos pés do Juran e entrou. Eu acho que lembro muito bem dessa explicação e foi exatamente o que aconteceu, mas não me incomodou minimamente. Acho que Jankauskas, Jurans, Kulkovs podem levar à vontade, porque o único que me custou foi ver o Rui Águas a ir para lá, por aquilo que o Rui Águas simbolizava. Para o Porto, contratar jogadores que interessam ao Benfica é fácil, porque o Porto oferece sempre mais. Deve ter fundos ilimitados e o Benfica não. E como o Porto tem fundos ilimitados, pagando sempre mais, um jogador queira ganhar dinheiro, prefere ir para o Porto e não para o Benfica. Eu não quero esses jogadores do Benfica, portanto, eu nunca perdi nenhum jogador para o Benfica. Eu entendo, para o Porto. Só, este que podia ter vindo para o Benfica, foi para o Porto, porque o Porto paga mais, boa sorte e que receba aquilo que lhe prometeram. A procura dos melhores resultados possíveis levou a que os dois clubes tentassem obter o concurso dos melhores treinadores. Ao longo da história da rivalidade entre Porto e Benfica, vários foram os técnicos que passaram pelos dois clubes. Em 1935 chegou ao Benfica o húngaro Lipó Erzka, com a tarefa de melhorar a preparação técnica dos jogadores encarnados. Ao longo das 4 épocas em que serviu o Benfica, conduziu o clube a um inédito tri no Campeonato da Liga entre 1935 e 38. Saiu do Clube da Águia em junho de 1939, deixando um notável trabalho de reorganização do futebol encarnado. Não é de estranhar, pois, que o Futebol Clube do Porto tenha ido buscar em 1942 para treinar a sua equipa. Ficou na cidade invicta até 1945, tendo regressado por mais uma vez ao Benfica na época de 1947-48. Vindo do Vasco da Gama, Otto Glória chegou ao Sport Lisboa em Benfica em 1954 para revolucionar a vida do clube. Foi o primeiro brasileiro a treinar em Portugal e é até hoje o treinador que conquistou mais títulos nacionais para o Benfica. Por 2 vezes esteve ao serviço dos encarnados, entre 1954 e 59 e 1968-70. Na época de 1964-65, o Porto foi contratá-lo na esperança de conseguir quebrar a hegemonia do Benfica no campeonato. Nessa mesma época,
Os encarnados, comandados por Alex Schwartz, conquistaram o seu segundo tricampeonato, deixando os azuis e brancos a 6 pontos de distância. O romeno Alex Schwartz figura igualmente na lista de treinadores campeões pelo Benfica que foram contratados pelo Porto, corria a época de 1969-70. Tendo passado pelo Belenenses e pela seleção chilena, Fernando Riera orientou o Glorioso nas épocas de 1962-63 e 66-68. O técnico chileno deixou no seu currículo benfiquista 3 campeonatos nacionais e em 1962-63 foi vice-campeão europeu. O seu trabalho foi seguido atentamente pelo Futebol Clube do Porto, que o contratou na época de 1972-73, época em que o Benfica foi campeão. Pela mão de Riera, o Porto ficou-se por um modesto 4º lugar. Em 2000, o Sport Lisboa e Benfica aposta em José Mourinho para treinar a sua equipa de futebol. Vem substituir Jupp Heynckes após a 4ª jornada do campeonato. Sairá após 9 jogos, quando já começava a conquistar os adeptos encarnados, na sequência do processo eleitoral que deu a vitória a Manuel Vilarinho. A sua presença no Benfica chama a atenção de Pinto da Costa, que o irá buscar ao Leiria em janeiro de 2002, para substituir Otávio Machado. Vindo do Alverca, Josualdo Ferreira sentou-se no banco do Benfica como adjunto de Tony na época de 2000-2001. Na época seguinte, com a saída de Tony, assumiu o comando da equipa à 17ª jornada. Saiu em 2003 para treinar o Sporting Clube de Braga, antes de ascender à categoria de mais um ex-treinador do Benfica, que acaba técnico no Dragão. Remonta ao final da década de 30 do século passado, a primeira contratação pelo Benfica de um treinador que passara antes pelo Futebol Clube do Porto. Depois de, na temporada de 1935-36, ter estado ao serviço dos azuis e brancos sem ganhar qualquer título, o húngaro János Bíri chega ao Clube da Águia no começo da época de 1939-40. Treinará de águia ao peito até 1947, sendo ainda hoje o segundo técnico com mais épocas ao serviço do Glorioso. Foi sob o seu comando que o Benfica impôs a mais pesada derrota ao Futebol Clube do Porto. A 7 de fevereiro de 1943, em jogo disputado no Campo Grande, os encarnados venceram os portistas por 12-2, no ano em que seriam também campeões. Outros 4 treinadores oriundos do Futebol Clube do Porto se lhe seguiram. O mago Bela Gutmann, entre 1960-62 e 1965-66, com a glória e os feitos que marcaram a década de 60 do Benfica. Tomislav Ivic, na época 1992-93, Artur Jorge, entre 1994 e 96. Na época de 2006-2007, Fernando Santos fechou o ciclo de treinadores do Porto que um dia orientaram também o rival Benfica. Como curiosidade, fica o facto de Fernando Riera, Otto Glória e Fernando Santos terem sido os únicos treinadores que em Portugal orientaram os 3 grandes, Benfica, Porto e Sporting. A rivalidade entre azuis e brancos e encarnados ganha outra dimensão com a chegada de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto. Em tempo recorde, o presidente e o seu treinador José Maria Pedroto batalham contra o que dizem ser o poder de Lisboa contra o Norte. Numa escalada de argumentos regionais nunca antes vista, o país desportivo é dividido ao meio pelos dirigentes do Porto. A 27 de março de 1983, no final da partida que pôs frente a frente Benfica e Porto, Bento defende um pontapé da marca de grande penalidade marcado por Gomes e a partida termina empatada a 0. O treinador azul e branco dispara em todas as direções, afirmando que devia ter havido controle antidoping e que o Benfica já era campeão antes de começar o campeonato. Mas um dos episódios que marcou a mudança de estilo do Futebol Clube do Porto da era Pinto da Costa teve lugar entre junho e agosto de 1983. Com Benfica e Porto apurados para a final da Taça de Portugal, Pinto da Costa anuncia que a sua equipa não comparecerá no Jamor. O presidente dos Dragões exige que a taça seja disputada no Estádio das Antas. Depois de muitos e caricatos episódios, o Benfica, demonstrando um espírito de desportivismo ímpar, aceitou jogar a final da taça nas Antas. A 21 de agosto, Porto e Benfica disputam finalmente a Taça de Portugal. Para grande desespero dos dirigentes e adeptos portistas, Carlos Manuel marca um soberbo golo e dá a taça aos encarnados. A natural festa benfiquista irrita o treinador e presidente portistas. O mau perder do treinador azul e branco vem mais uma vez ao de cima, ao afirmar que o Benfica utilizara o seu poderio para não jogar na data marcada, pois estaria em muito má forma. A 28 de abril de 1991, num dos clássicos mais quentes de sempre, o Futebol Clube do Porto recebe o Benfica. É uma partida decisiva, de tudo ou nada. Os encarnados lideram a 5 jogos do final com 1 ponto de distância dos azuis e brancos.
O Futebol Clube do Porto tenta tudo nos bastidores para vencer o jogo. O balneário do Benfica cheira intensa e inexplicavelmente a bagaço. É impossível a comitiva encarnada ocupá-lo. Os jogadores são obrigados a equiparem-se no túnel que dá acesso ao relvado. O presidente João Santos e Gaspar Ramos são ameaçados de morte pelo tristemente famoso Guarda Abel, e o autocarro do Benfica é apedrejado à saída do hotel para o Estádio das Antas. Mostrando-se indiferente à falta de fair play dos azuis e brancos, o Benfica de Eriksen responde em campo com 2 soberbos golos de César Brito e uma vitória inatacável. Uma vitória que deixou os azuis e brancos vermelhos de raiva. Na sequência do jogo, o árbitro Carlos Valente só consegue sair do estádio escoltado pela polícia, rodeado de ameaças e insultos. Poucas jornadas depois, o Benfica sagra-se campeão nacional com todo o mérito. Esse Porto Benfica de 91 é de facto o jogo que marca de forma mais fidedigna a rivalidade entre Porto e Benfica. Eu fui o jogador a entrar em primeiro lugar nas cabines, né? E depois deparei-me com, não sei exatamente explicar o quê, é que eu fiquei com os olhos todos a arder e a chorar, e depois afastei o pessoal todo para fora e disse: não entramos aqui, que isto aqui não se pode entrar aqui dentro. E claro, depois vieram o resto dos diretores e o treinador e disse: não, então tivemos a equipar nos corredores. When they opened the dressing room, there were, well, you couldn't go in there. It was smell, I don't know what it was. But most of the players, they changed in the corridor. And it was the same when we wanted to go out on the pitch to do the warm-up. We were not allowed to do it. And when we saw it, it was more water than grass. So it was, I asked the chairman, the president of Porto, what's going on here? He said, I like you as a person, but war is war, he said. O impacto foi de surpresa por aquilo que vimos, foi indescritível. O ambiente que se viveu naquele balneário era insuportável estar dentro daquele balneário, é impossível. Tentámos abrir as torneiras de água para tentar fazer circular o ar ou qualquer coisa, não o conseguimos. Tivemos que nos equipar no corredor. As malas que o Benfica levava de alumínio foram um suporte para a gente se sentar, para se começar a equipar. Não trocamos no balneário, trocamos no corredor, por ter tido aqueles confrontos todos com o famoso Guarda-Abel, por os dirigentes do Benfica terem apanhado depois do jogo, por tudo que aconteceu dentro do corredor, da saída do gramado até chegar ao balneário. Então, por tudo isso, para mim o jogo assim que até hoje é muito vivo dentro da minha memória é a vitória nas Antas. Havia um fotógrafo, Lúcio, um cabo-verdiano, que trabalhava para o jornal do Benfica, ou que fazia umas fotos em que a guarda pretoriana chegou lá, bateu à porta da nossa cabine e queria levar o Lúcio, o fotógrafo, para fora da cabine. E eu a dizer a um deles: mas não digas que vocês o que é que lhe vão fazer? Não, deixa descansado, não vai fazer nada. Mas ele já tinha tirado o rolo, e as fotografias até vieram a ser publicadas depois no Jornal do Benfica. Mas se calhar isso transportou-nos ainda mais para o jogo, e uma revolta que nós levamos entre nós. E depois conseguimos, equipámos, demos a palestra quase ali, disfarçadamente ali. A palestra já vinha do hotel, mas depois os últimos momentos em que há sempre aqueles pequenos pormenores de jogo em que nós temos, atenção, esqueças disto ou daquilo, foram dados ali mesmo ali à porta do corredor, e fomos para o jogo e fizemos um jogo extraordinário. No final do jogo, no corredor, onde depois faz a divisão para os balneários do Porto e para o do Benfica para lá direito. Eu ia andar e depois vi um burburinho, a polícia e dirigentes do Porto a cascarem no árbitro. O Carlos Valente ia pendurado, né, com os pés. E estava lá o Pinto da Costa também, e eu disse assim: perde e depois o árbitro é que paga. E quando os gajos se viraram para ver quem ia dizer, que eu já ia à frente do corredor, já não viram quem foi. Viraram-se logo todos.
E então tentaram sempre, os do Porto sempre foi assim, a gente quando íamos lá íamos sempre fazer o aquecimento para o campo de baixo, que é para sermos enxovalhados pelos sócios do Porto e não sei o quê, que eram pedradas e não sei o quê, portanto era sempre um terror ir às Antas. A rivalidade entre o Clube de Lisboa e do Porto não se limitou ao futebol. Ao longo dos tempos, alastrou-se a todas as modalidades praticadas nos dois clubes. Historicamente, o Benfica sempre foi um clube muito mais eclético do que o Futebol Clube do Porto. Ainda hoje o é. Enquanto o Futebol Clube do Porto tem neste momento apenas 7 modalidades, o Benfica, para além do futebol, oferece cerca de 20 modalidades desportivas que vão do histórico hóquei e patins ao recente paintball. Ao longo da sua história, o Clube da Águia dedicou-se a cerca de 3 dezenas de modalidades. O atletismo e o ciclismo foram as primeiras extra-futebol a levarem o emblema do Benfica em 1906. Seguiram-se a natação em 1914, o hóquei em patins em 1917, o rugby em 1924, o basquetebol em 1927 e o handball em 1932. Nomes como Francisco Lázaro, José Maria Nicolau, Livramento, Ramalhete, Alexandre Yokoshi, Carlos Lisboa, Nelson Évora ou Ricardinho fazem já parte da memória coletiva do desporto nacional. Em Portugal, há uma marca que mobiliza milhões de clientes em todos os cantos do mundo. Essa marca é Sport Lisboa e Benfica. Ao longo da sua história, o Glorioso tornou-se não só num fenómeno desportivo e futebolístico, mas também comercial. A marca Benfica vale atualmente entre 250 e 300 milhões de euros, o que coloca o clube entre os maiores 20 do mundo. O Sport Lisboa e Benfica é o único clube que, em valor de marca, se intromete entre os grandes das 5 maiores ligas da Europa. Para além do valor da marca, o Clube da Águia é o único clube português e um dos poucos do mundo que consegue conquistar o amor de milhões de adeptos e simpatizantes em todo o planeta. Com 230 mil sócios, o Benfica é o maior clube em Portugal, mas é também o clube número 1 em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Timor. Em Paris, Nova Iorque, Toronto, na Suíça, na Alemanha, na África do Sul, no Brasil e em muitas outras terras onde há imigrantes portugueses, o Glorioso é também o maior clube. Ao contrário do Benfica, o Futebol Clube do Porto é apenas o maior clube do Porto. Apesar de ter no Benfica a sua obsessão, o clube azul e branco não consegue dominar sequer o norte. Em Braga, Viana do Castelo, Viseu e em muitas outras localidades do norte, o Benfica está presente de uma maneira ímpar. O Benfica é o maior clube em Portugal. Tem uma história riquíssima. Portanto, é fácil querer ser ou ser do Benfica, por razões históricas e de dimensão. Benfica é o clube mais grande, 200 mil membros, sócios. Eu sou de Braga, estou à vontade, não nasci no Alentejo, não sou mouro, não sou algarvio, sou minhoto com muito orgulho, e o Porto também está ao sul de Braga, e nunca ninguém em Braga disse que eles eram mouros. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem-me na rua, quando falo com elas ou não, quando estou na televisão, que aquele senhor fala do norte, mas eu sou mais a norte do que ele. Eu pertenço a uma região nortenha, não é o Porto, mas é Braga, portanto sou do distrito de Braga, onde na minha geração a maioria eram benfiquistas. Hoje há outros clubes com grande dimensão, mas o Benfica é sempre o Benfica. O Sport Lisboa e Benfica é desde 1904 um clube verdadeiramente popular. Fundado, construído e forjado por gente simples, mas com uma enorme paixão. Ao longo da sua história, atletas, dirigentes e adeptos foram capazes de todos os sacrifícios para o tornarem cada vez maior e melhor. Se o Futebol Clube do Porto é o clube de uma cidade, o Sport Lisboa e Benfica é o clube de um país. Personifica a alma de um povo. Um emblema que, tal como os portugueses, se espalhou pelo mundo graças à força e ao prestígio das suas inúmeras conquistas. No gigantesco universo de clubes que é o futebol, o Sport Lisboa e Benfica é um caso à parte. Um clube único no mundo. Um clube glorioso.